Vamos falar então da frequência. A gente sabe que o tumor de mama é extremamente frequente na mulher e na cadela é muito mais frequente, tá? Normalmente é 3 vezes mais frequente na cadela quando comparado à medicina humana, quando comparado à mulher. Ele é o mais frequente quando a gente olha somente as cadelas. Quando a gente está olhando as gatas, ele é o tumor que está em terceiro lugar com relação à frequência, ficando atrás daqueles tumores cutâneos, por exemplo, o carcinoma de células escamosas e das neoplasias envolvendo o sistema linfopoético, como, por exemplo, os linfomas. Então, em terceiro lugar nas gatas. A idade, normalmente, são tumores, né, de mama, eles são tumores que acometem mais as cadelas e as gatas de meia idade, aí 7, 9, até 12 anos. A gente não vê muita frequência de cadelas que têm um tumor de mama se essas cadelas têm menos de 5 anos de idade. É óbvio que pode acontecer, né? Mas não é muito frequente. Com relação ao que é benigno, ao que é maligno, eu queria chamar atenção aqui para um ponto importante. Se você não lembra o que é um tumor, o que é uma neoplasia, o que é um câncer, que são termos que acabam se misturando, não deixe de assistir no VET Profissional. A gente tem aula lá na área de patologia, de histopatologia, com o professor João Paulo, onde ele dá várias aulas falando sobre esses termos, falando sobre a nomenclatura das neoplasias. Não deixe de assistir lá no VET Profissional. Bom, dentro de benigna e maligna, vamos falar o seguinte: as cadelas, existem estudos a nível mundial que mostram que 50% dos tumores das cadelas são malignos, ou seja, metade benigno, metade maligno. Alguns estudos no Brasil já mostram que no Brasil, 70% das neoplasias que acometem as cadelas são malignos. E as gatas? As gatas, isso já é consenso, de 80 a 90% dos tumores nas gatas são malignos e são extremamente agressivos. Então, não esqueça dessa informação, porque ela é importante quando a gente for falar lá na frente sobre a extensão da mastectomia nessa espécie. Diagnóstico. O diagnóstico do tumor de mama ele é até relativamente fácil, porque é um problema que é visível, que é palpável. Muitas vezes o proprietário traz o paciente para você já com a queixa, né? Falando assim: tem um nódulo, tem um tumor, tem alguma coisa, né, ali na região abdominal da minha cadela ou da minha gata. Então, muitas vezes o proprietário já até vem com um pré-diagnóstico, vamos dizer assim. O veterinário, vou chamar alguns pontos que o veterinário não pode esquecer. É importante, durante o seu exame físico, fazer a palpação dos linfonodos axilares, linfonodos inguinais e os outros linfonodos, né? Lembrando, muito importante, o fato de um linfonodo não estar megálico, você não palpar, não estar palpável, não estar aumentado, não necessariamente quer dizer que ele não está com metástase. Isso é muito importante, porque há um tempo atrás se achava que se tem metástase ele está aumentado. Já tem estudos que mostram que não, ele pode estar normal sem estar normal no sentido de volume, de tamanho e já ter células neoplásicas no seu interior. Citologia. E aí, a gente deve fazer a citologia quando a gente tem um tumor de mama? Gente, a princípio, a citologia, no tumor de mama, ele é muito mais um exame de triagem. O que eu quero dizer com isso? O tumor de mama ele é extremamente heterogêneo. Ele pode, inclusive, numa mesma mama, a gente ter vários tipos tumorais em uma mesma mama, em um mesmo nódulo. Então, a citologia, ela não traz muitas informações sobre o tipo tumoral. Algumas vezes pode te dar uma direção se é maligno ou benigno, mas ele não te traz muita informação, a citologia. Quer dizer que ele é de triagem, porque ele é muito mais usado no sentido assim: eu tenho um nódulo, eu tenho um aumento de volume, e eu não sei se aquilo é mama ou se aquilo é um tumor que é cutâneo. De repente, eu posso imaginar que pode ser o mastocitoma, que é um outro tumor que pode estar na região anatômica da mama, mas não necessariamente ser de origem mamária. Ou então eu tenho uma dúvida se aquilo pode ser um abscesso. Aí sim a citologia tem
um grande papel, uma grande importância. Lembrando, então, que o diagnóstico, o padrão ouro, é o diagnóstico histopatológico, né? Você vai coletar um material, vai fazer uma biópsia que seja incisional ou excisional, mandar para o laboratório e aí sim você vem com um diagnóstico. E esse diagnóstico, obviamente, que não é falando só se é uma neoplasia benigna ou maligna, é um diagnóstico completo com o tipo histológico e até com a graduação do tumor, ok? Fatores de riscos. Vamos falar então de 2 fatores, são vários fatores, tá? Nós temos ainda fator genético, fatores ambientais, mas eu vou chamar atenção aqui para 2 fatores de extrema importância, que são os fatores hormonais, que são os hormônios endógenos e hormônios exógenos, e a obesidade. O que eu vou falar aqui, eu acho que você já deve ter ouvido falar, que é sobre a relação da neoplasia de mama com a castração, com a realização da ovarioesterectomia, tanto nas cadelas quanto nas gatas. O trabalho que eu trago aí para vocês é um trabalho de 1969 do Schneider. É um trabalho antigo, mas apesar de ser um trabalho antigo, ele ainda é aceito e a gente consegue até perceber, né, a relação no nosso dia a dia. O que que ele diz, esse trabalho de 1969? Que quando a gente faz a ovarioesterectomia, a castração, antes do primeiro cio, a cadela vai ter uma chance muito baixa de desenvolver tumor de mama, só 0,5%. Se a gente castra entre o primeiro e o segundo, antes do segundo cio, a chance é de 8%. Se a gente faz essa cirurgia de ovarioesterectomia antes do terceiro cio, ou seja, entre o segundo e o terceiro, a chance dela desenvolver tumor de mama é somente de 26%. Agora, é importante dizer que estudos também mostram que você fazer a cirurgia no seu paciente quando ele tem mais de 2 anos e meio de idade, aí a gente já não tem mais o efeito profilático do tumor de mama, sobre o tumor de mama. Ou seja, você não vai chegar para o seu tutor e dizer a ele: ah, seu animal tem 5 anos de idade, vamos fazer a ovarioesterectomia no seu paciente para evitar tumor de mama. Aí a gente já não tem mais esse efeito profilático, ok? Somente até 2 anos e meio de idade, quando nós estamos falando de cadelas. E aí vocês vão me perguntar: então, com que idade a gente vai fazer a castração na cadela? Então, eu devo castrar a minha cadela antes do primeiro cio? Esse tema, gente, é um tema extremamente complexo, é um tema extremamente polêmico e vai ser o assunto de uma outra aula do VET profissional. Nós vamos falar somente sobre em que idade nós devemos castrar as nossas cadelas e gatas. Tá? Mas então esse trabalho do Schneider nos demonstrou que há o efeito, né, do hormônio estrógeno, progesterona e até mesmo a prolactina atuando sobre a glândula mamária, levando ou favorecendo o desenvolvimento de neoplasias. E nas gatas também acontece? Sim, também acontece. Nas gatas, a gente tem um trabalho um pouquinho mais recente, de 2005. Aqui eu quero chamar a atenção que o dado é um pouquinho diferente. Olha, aqui é sobre a redução de ocorrência de neoplasia mamária. Quando a gente faz a ovarioesterectomia na gata antes do primeiro cio, ela vai ter uma redução no risco de 91%. Ou seja, ela só tem 9% de chance de ter tumor de mama. Quando a gente faz entre o primeiro e o segundo cio, nós temos aí então uma redução de 86%, ou seja, ela vai ter 14% de chance de ter tumor de mama. E quando a gente faz antes do terceiro cio, gente, aí a gente já não tem tanta vantagem, né? A gente tem uma redução somente de 11% na redução sobre a probabilidade de ter tumor de mama. Aqui também eu trago essa informação, olha, após os 2 anos de idade, a gente não tem mais o efeito profilático sobre o tumor de mama. Então, castrar uma gata com 3 anos, sob a justificativa de que a gente vai estar diminuindo a chance dela ter tumor de mama, isso não é uma verdade.
Além desses hormônios, eu quero falar também que eu já falei um pouquinho, hormônios, esses são hormônios endógenos, mas também nós temos hormônios exógenos. Aquelas cadelas e gatas que recebem a medicação para não entrar no cio, né? O progestágenos para não ter o cio, há também já é demonstrado que há uma chance dela desenvolver neoplasia, não necessariamente maligna, tá? Quando o animal faz um uso esporádico desses medicamentos, desses progestágenos, há uma chance, uma maior chance dele desenvolver neoplasia benigna. Agora, é aquele animal que faz uso constante, a cada 6 meses o proprietário aplica o progestágeno, né, a fim de não ter cio, esse sim, esse uso constante pode levar a uma neoplasia maligna, favorece o aparecimento. Agora, outro fator de risco importante é a obesidade. Então, a gente tem esse trabalho aí, ó, de 2015, relacionando a obesidade e o tumor de mama. Então, são várias conclusões que esse trabalho chega, mas um deles é a seguinte: que as fêmeas que são obesas, quando comparadas àquelas fêmeas que não têm sobrepeso, né, têm um peso normal, elas têm maior chance de desenvolver a neoplasia mamária e elas desenvolvem em fases mais jovens. O animal mais jovem vai desenvolver, quando comparado ao que não é obeso. Outro dado importante: cadelas obesas apresentam maiores taxas de invasão linfática quando comparada com aquelas cadelas que não são obesas. O que isso quer dizer? Qual que é o problema da gente ter invasão linfática? Quando a gente tem invasão linfática, quer dizer que a gente pode estar já tendo o quadro de metástase. O tumor de mama maligno, né, no caso o câncer, ele tem essa característica de ser metastático, de poder levar a metástase e principalmente pela via linfática. Pode acontecer metástase pelos vasos sanguíneos? Pode, mas é principalmente pelos vasos linfáticos que uma célula tumoral que está na mama vai ir para outros órgãos, principalmente para o pulmão. Então, isso acontece com mais facilidade naquelas cachorras que têm sobrepeso.